Hoje nós estamos recebendo aqui o Danilo Miranda, um amigo, companheiro que tem somado esforço aqui junto com a Quatro Gestão. Danilo, ele é um administrador de empresas, pós-graduado em gestão de negócios. Também ele é analista comportamental. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de processos dentro das empresas. Danilo, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Prazer meu. E para a gente falar um pouco daquilo que nós podemos e devemos agregar nas empresas através de processos. Obrigado, Cristiano. É um prazer aí fazer parte da sua equipe, né? E a gente poder agregar esses valores aí, tanto os seus da Quatro Gestão e entender como que funciona hoje o escopo do negócio. Porque quando a gente fala de processo, eu acho que tem duas coisas, elas precisam estar muito linkadas, né? As pessoas que trabalham ali com a gente e a gente entender também ali quais são os valores da empresa. A gente entendendo e fazendo esse casamento, a gente começa a fazer ali uma construção de uma maneira mais adequada, de maneira mais assertiva, porque a gente precisa de entender onde que a empresa quer chegar. E para a gente conseguir entender onde a empresa quer chegar, a gente precisa de ter um time muito bem organizado, um time muito bem linkado, entendendo que as pessoas elas precisam de comprar a ideia do negócio. Não adianta apenas a gente ter ali um time que está preocupado só em receber aquilo que ele quer no final do mês, mas o que ele está trazendo para a gente de troca, né? Eu acho que essa troca ela tem que ser uma via de mão dupla, tanto para a organização quanto para a pessoa, porque o objetivo maior é que todos cresçam nos âmbitos de maneira geral, né? Para a gente realmente conseguir ali agregar esse valor. E quando a gente fala sobre essa questão dos processos como um todo, eu falo que a gente tem que também trabalhar com padronização. A gente entender quais são os caminhos, quais são os gargalos e partindo desse princípio, a gente vai conseguindo adequar. Pode existir ali alguma intercorrência no percurso? Pode, né? Porque afinal de contas o processo está sendo estruturado por pessoas. Estamos sujeitos a isso, sim, mas também estamos entendendo qual que é o escopo do negócio para a gente poder fazer a correção e conseguir ele alcançar o nosso objetivo, seja ele a curto, médio ou longo prazo. Perfeito. Você me falou que você é um analista comportamental. Sim. Quando nós falamos de processo, a gente também não pode esquecer de um fator, de uma peça fundamental desse processo, que são as pessoas. Uhum. E liderar pessoas, nós sabemos que é um desafio. Por quê? Quando você falou, pelo que eu entendi, você falou há uns instantes, que hoje as pessoas elas precisam de se sentir pertencentes a uma organização. Uhum. O que você tem a nos falar a respeito de liderança, pertencimento e organização? Eu acho que os três precisam de andar muito bem alinhados, né? Todos com a mesma perspectiva, mas a gente tem que entender o seguinte: a organização ela já existe, né? É uma coisa que eu tenho aprendido muito com você também a respeito daquela pessoa que é um CPF atrás do CNPJ, mas é um sonho que a pessoa tem de executar o trabalho dela, e para que aquele trabalho dela possa ser executado de uma maneira mais adequada, né? E que realmente consiga atingir ali o que é proposto, a gente vai precisar de pessoas. Então, como que a gente vai fazer para trazer essas pessoas para dentro do nosso time e entender como que funciona todo esse processo para poder estruturar? Então, quando a gente fala de análise comportamental, é muito importante que desde aquele primeiro momento ali, quando eu faço a divulgação da vaga, ela seja muito bem clara, para que naquele primeiro momento eu consiga atrair as principais pessoas de acordo com o perfil da minha vaga. E o meu processo de recrutamento e seleção, ele precisa estar muito bem elaborado, porque quando a gente vai falar desse processo, essa análise comportamental, né, que é o que você faz aqui dentro hoje, a gente consegue atrair a pessoa certa para poder trabalhar no lugar certo, que é muito importante. Eu brinco até, eu faço até uma analogia com o futebol. Não adianta hoje a gente colocar
o Arana para poder jogar no ataque, sendo que ele não vai produzir como ele produz na lateral esquerda do Galo ou da seleção. E a mesma coisa, a gente não vai colocar o Hulk para poder ser goleiro, né? Porque a gente sabe, tem um potencial fantástico? Tem. E aí vem um grande erro das empresas como um todo. Tanto quando ela faz o processo de seleção, quando ela não consegue mapear, identificar as principais qualidades e características que aquela pessoa tem, porque a pessoa, antigamente, quando a gente fala de RH dos anos 90, era aquele currículo manual. O RH pegava aquele bolo de folha, né, tinha que fazer leitura de um por um. Então o processo ele não era um processo automatizado, ele gastava muito tempo, tanto do recrutamento quanto da seleção. Os processos em si eram dinâmicas que, talvez para a época, elas eram fundamentadas, mas Eram que hoje eficazes na época, hoje em dia não são mais. não são mais exatamente. Então, assim, é interessante a gente entender que esse processo de evolução, ele faz parte, a empresa ela tem que estar concatenada, ela tem que estar ligada com o que o mercado pede agora. Então, quando a gente consegue identificar que essas pessoas elas podem ser bem trabalhadas dentro da organização, desde esse processo de atração, de recrutamento, de seleção, depois quando a gente fala da parte de treinamento, da parte de desenvolvimento. Por que isso é legal? A pessoa ela tem que ter um valor muito ligado da empresa. Eu tenho que entender hoje qual que é a missão e a visão e os valores da empresa para poder saber se vai de encontro com os meus também. Perfeitamente. Porque às vezes a pessoa ela não tem aquilo que a gente precisa e tá tudo bem. Não é que ela é pior ou que ela é melhor. Não faz parte da cultura daquela empresa. Exatamente. Não E faz a parte empresa não faz parte da cultura dela também. E tá tudo certo. Tem que ser um casamento. Né? Tem que ser um casamento. Hoje a gente percebe que eu estava falando há alguns instantes com relação à cultura nossa, desde criancinha até os dias de hoje. Nós vivemos um país onde nós crescemos sendo educados, sendo criados a sermos... somos formados para ser empregados de alguém. Né? E que também não existe nenhum demérito com relação a isso, igual você falou, tá tudo bem. Mas hoje a gente começa a perceber uma evolução da relação empregador e empregado. Eu acho que daqui a uns dias, eu acho que essa palavra ela vai até ser abolida, empregado e empregador, mas sim, talvez pessoas que se sintam pertencentes a uma organização. Ok? Como ser um empreendedor dentro de um negócio? Como ser um empreendedor dentro de um CNPJ de alguém? Que isso é possível. Sim. Mesmo que a pessoa ela tenha ali uma formalização legal de uma CLT, o que você pensa a respeito de uma pessoa que ela se sente pertencente a uma organização, ela conseguir entender que ela pode empreender dentro de um negócio de alguém? Você acha isso possível? Você acha isso viável? Eu acho viável, eu acho que tem total fundamento e eu acho que essa pessoa ela precisa ter ganância, mas a ganância no bom sentido da palavra. Porque às vezes falta muito isso. A pessoa ela cai numa zona de conforto ou ela acha que naquele momento para ela tá tudo bem e aí ela começa a esquecer quais são as perspectivas que ela tem. E quando a gente fala de perspectiva, não é uma perspectiva apenas do âmbito profissional. Quais são os objetivos que ela tem para a vida dela, né? O que ela procura construir? Enquanto quando a gente fala sobre essa visão do empreendedorismo, a pessoa ela realmente ela tem que comprar nossa ideia. Às vezes nem gosto de usar essa expressão tem que, porque parece que é uma questão de imposição, né? Só de um tom pejorativo que não é bacana. Mas ela precisa de entender como que funciona todo o modelo de negócio e ela precisa de ter ambição junto com a empresa. Se ela tiver essa ambição, se ela conseguir entender aonde o empresário ele quer chegar, eu acho que o processo como um todo mesmo, o mecanismo, ele começa a conduzir de maneira orgânica. E sabe onde que isso resulta? A gente voltando a falar um pouco dessa parte de RH, é no clima organizacional. Porque a pessoa ela vai acordar feliz para trabalhar, o desempenho dela vai melhorar de uma maneira assim, muito significativa, vai estar no semblante dela, você vai começar a observar que o resultado ele vai aparecendo
de uma maneira muito mais fácil. Ela consegue influenciar as pessoas que estão ao lado dela e ela começa a entender e as pessoas ao lado dela começam também a entender qual que é o propósito, né? Por que hoje a gente faz parte dessa empresa. E quando a gente fala sobre isso, independente de qual seja o porte da empresa, pode ser de pequena, médio, grande porte. E outra coisa que eu acho que é muito importante, a gente trabalhar com pessoas que têm o astral e o pensamento muito positivo. O pensamento positivo, ele traz resultado e ele traz coisa positiva para a gente o tempo todo. Eu esqueci o nome daquele desenho, acho que era, não sei se era Bob Pai, Bob Filho, acho que não era não, mas tinha aquele desenho que ficava assim, ó vida, ó céu. A pessoa fica se lamentando, fala assim, gente, então você tá com uma coisa muito errada, né? Existe algum problema, né, que precisa de ser resolvido. Pois é, porque às vezes a pessoa, eu gosto de falar, eu sempre falo de pessoa tentando linkar com o processo, porque a gente não pode ter aquele sentimento sempre de melancolia, de se fazer de vítima o tempo todo. Você já parou para poder fazer aquela autoanálise? Nossa. Porque essa autoanálise, se você não tiver muito bem estruturado com o seu propósito de vida, aquilo vira uma autossabotagem. A sua autossabotagem ela vai te tirar a motivação, que é um fator interno para trabalhar, que vai atrapalhar você também em todos os seus outros campos profissionais, pessoais, em todos os subgrupos que a gente tem, né? Seja ele de uma igreja, de um esporte, de qualquer outra atividade que a gente faça. Então, a gente começa a ver que é uma cadeia, né? Que está tudo interligado. Então, é importante a gente conseguir entender que para trabalhar com a gente, a pessoa tem que ter dedicação. E essa dedicação ela é fundamental, porque existe também uma transparência. Quando a empresa ela é transparente com a pessoa, a coisa ela vai fluir. Uma coisa que é interessante que você está dizendo, né, que na década de 90 você enviava currículos. Eu lembro, às vezes a gente fazia currículos datilografados, um currículo datilografado. Xerocava. Tirava um monte de fotocópia, aí você tinha lá 50 currículos, por exemplo, e você distribuía os seus currículos em busca de um emprego. Hoje, quando a gente pensa nessa transformação comportamental, até mesmo nessa velocidade das informações, no acesso às informações, no acesso ao ambiente de trabalho que você consegue hoje pesquisar e ter ali a vida das pessoas, elas chegam mais rápido ao conhecimento das outras, né? E uma coisa que eu acho interessante nós pensarmos com relação à análise de desempenho de cada colaborador. Sim. E dentro dessa análise de desempenho, fazendo uma analogia, né, entre... antigamente você tinha muito mais procura de emprego do que emprego. Hoje essa situação ela se inverteu. Hoje um processo de busca de uma pessoa para o time da empresa, ela se torna quase uma jornada. Você tem que vender a ideia dessa missão, né? Mostrar para essa pessoa que você está trazendo para o seu time a missão da empresa, igual você bem falou. Mas quando a gente fala de análise comportamental, você que estudou isso, você que está mais a fundo disso, a gente tem uma questão. Nessa análise de desempenho, às vezes você percebe que determinada pessoa do seu time, em determinado momento, está deficitária em algum problema, alguma coisa. Como tratar isso? Você entende que pode dentro de uma gestão de liderança, colaborar para a transformação dessa pessoa do time? Ou você acha que se o desempenho dela estiver muito ruim, descarta a pessoa? Ou você acha que nós temos a possibilidade de formar pessoas? Eu sempre acredito que a gente possa formar pessoas. Eu falo que a troca da pessoa pode ter sido, talvez seja a forma mais equivocada da gente poder trabalhar. E se a gente para poder olhar as principais organizações hoje, talvez um dos grandes problemas que ela tem é justamente essa relação entre líder e liderado.
a maioria da evasão, não vou falar a maioria porque eu não tenho números exatos para poder apresentar, mas grande parte da evasão hoje de funcionários, ela se deve justamente ao relacionamento que o liderado tem pelo líder. Então isso acaba que atrapalha muito o desempenho daquela pessoa. Então quando a gente fala de análise comportamental, a gente fala de 4 perfis, que é o executor, o comunicador, o analista e o planejador. O executor é aquele cara que é motivado, que ele gosta de desafio, né? Isso é o que move ele o tempo inteiro. O comunicador é aquela pessoa que chega e todo mundo consegue saber que ela está no lugar, né? Você pode ver que esses 2 perfis, eles quase andam lado a lado ali, porque eles são muito próximos um do outro. O analista é aquela pessoa que a gente pode falar que ele é o fiel escudeiro da empresa, porque ele vai saber ali de dados, ele é uma pessoa mais calada, ele é uma pessoa mais centrada. Então, assim, por que eu falo isso? Quando a gente consegue entender qual é que é o perfil comportamental de cada pessoa, eu sei muito bem que eu vou explorar no bom sentido da palavra, obviamente, né? Eu sei que eu vou explorar dela aquelas principais qualidades que ela possui. Na verdade, você vai fazer que ela desempenhe melhor Exatamente. o seu papel dentro da organização de maneira, né, de ser mais assertivo. Exatamente. Não é nem... E isso ajuda muito o líder, principalmente no momento de aplicar o feedback. Voltando à sua pergunta, né? Onde que eu posso acertar ali para poder trabalhar com aquela pessoa? Eu entendendo qual que é o perfil comportamental do meu colaborador, eu sei muito bem como que eu vou conversar com ele. O perfil executor, nesse momento eu estou como executor comunicador. Eu não importo receber um feedback na frente de ninguém, eu sou uma pessoa mais acelerada, que sou movido a desafio, aquela coisa toda. E o analista é o perfil completamente oposto ao meu. Que é aquela pessoa ali que até mesmo quando a gente vai aplicar um feedback nela, eu tenho que ter um volume de dados muito alto para poder chegar e aplicar um feedback, seja ele positivo ou algum ponto de melhoria. Mas ele é aquele cara que sabe tudo da empresa o tempo todo. E onde que às vezes o líder peca é justamente por não entender qual que é o perfil comportamental. Eu falo que a gente tem que ir um pouco além do perfil comportamental também. A gente não pode esquecer que antes disso são pessoas que têm criação diferente da nossa, que têm uma cultura diferente da nossa, que de tem repente, sonhos diferentes dos nossos. Sonhos, pode estar passando por alguma dor, alguma vivência que a gente já passou. E ela tem sentimento acima de qualquer coisa. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É lógico que isso eu falo não é para abrir precedentes, né? Mas eu falo isso por acreditar no ser humano, por acreditar no material humano e por saber que cada um tem o seu momento, as suas dores, tem as suas virtudes, as suas não virtudes. Sim. Eu não desisto de uma pessoa que está dentro do time da 4 Gestão, porque às vezes ela cometeu um erro. Às vezes até sobrepõe muito com essa pessoa, seja qualquer uma delas, por acreditar no ser humano. E saber que quando você fala em liderança, o líder é aquele que forma. Exatamente. Eu tenho hoje uma pessoa que está hoje um projeto comigo, você a conheceu, que é para poder desenvolver uma contabilidade mais bem elaborada para um determinado nicho. E ele já é gestor de uma outra empresa, então nós vamos juntar as expertises. E ele falando o seguinte: grandes empresas que têm hoje substitutos, né, que substituíram até mesmo diretores, gestores e fundadores, mas substituíram não na parte societária, mas na parte profissional. Muitas vezes o Cristiano amanhã pode sair da gerência, da liderança da 4 Gestão e vem alguém e substitui a ele. Pode ser uma pessoa que é meu estagiário. Pessoa que às vezes ela entendeu um negócio e se tornou melhor do que eu. Sim. Então, isso é formar pessoas. Quando eu era mais novo, eu escutei existe uma frase que faz o seguinte: quem chega primeiro bebe água limpa.
E eu me recordo que eu já trabalhei em grandes organizações, em grande multinacional, né? E essa grande multinacional, ela, assim, você era um número. E quando você entra numa organização pequena e que ali você tem a chance de ser diferente e de construir uma história diferente, e às vezes ser um empreendedor dentro do seu próprio CNPJ, dentro de um CNPJ de outra pessoa também, Sim. né? Você tem a chance ali de chegar primeiro. Então, desenvolver pessoas e desenvolver liderança não é fácil. É um desafio. É você lidar com o temperamento diferente, culturas diferentes, momentos de vida diferentes de algumas pessoas. Sim. E assim por diante. Mas, Danilo, veja só, a gente tem hoje alguns desafios, né? Quando a gente fala de desafio de pessoas, a gente vai falar de pessoas aqui até amanhã. Porque Claro. quando a gente fala de pessoas, a gente fala de ciência, de neurociência, de psicologia e assim, é um universo. Sim. Né? A gente pensa em processos bem elaborados. E a gente pensa em produtos, né? Mas nós não vamos chegar nos produtos, não. Vamos falar de processos. Quando a gente fala de processos, o que você tem a nos dizer a respeito dos processos dentro de uma organização? O que isso pode fazer de diferença para que essa empresa sobreviva? Porque quando a gente fala de processos, nós estamos falando de rotinas, de falar sempre as mesmas, como se diz, repetir as mesmas coisas. Você replicar processos entre pessoas. A gente vê que grandes organizações do mundo que se despontaram como as melhores organizações, nós sabemos que ela tem uma gestão de processo bem feita. Quando a gente vê indústrias que têm processos que são repetidos. Sim. O que você me fala a respeito disso? Eu acho que o processo da empresa vai ser. Acho que a padronização é o processo de excelência. Se a gente consegue padronizar o processo, a gente consegue chegar ali no final alcançando o objetivo que a gente precisa. E quando a gente fala de padronização, eu sempre brinco assim, eu uso aquele exemplo do McDonald's, né? O Big Mac é o único sanduíche no mundo inteiro que todo mundo sabe o que vem. Porque aquela propaganda lá, 2 hambúrgueres... alface, milho, queijo, molho especial. Cebola, picles e um pão com gergelim. É muito interessante porque assim, o processo do McDonald's é muito bem elaborado. Não estou falando nem com relação a como que os funcionários ali são tratados, não. Mas cada um ali dentro sabe muito bem o que faz. A pessoa que está no drive-thru, ela sabe que ela tem que fazer o atendimento, que ela tem que passar para a pessoa do caixa. A pessoa do caixa, ela sabe que ela vai receber, vai te mandar para outra cabine. E esse processo ali dentro do McDonald's, ele já está acontecendo de uma maneira muito rápida. E você pode ir em qualquer lugar do mundo que o processo do McDonald's é o mesmo. Né? Tanto para poder fazer a compra no drive-thru, para poder fazer a compra no salão, para poder fazer a compra através do totem. Então, quando a gente consegue... Eu uso esse exemplo porque eu acho que é um exemplo muito bacana, inclusive. Porque a gente, falando dessa mudança toda de comportamento de mercado, a gente viu que também existiu algumas mudanças de comportamento para a rede fast food hoje. A gente falando um pouco sobre isso, se a gente pegar hoje ali a maior empresa de fotografia do mundo é o Instagram. Se a gente pega a maior empresa de comida do mundo, se tornou o iFood. A maior empresa de transporte do mundo se tornou a Uber. E tudo isso com o quê? Com o processo digitalizado, né? Que é o que a gente está trazendo hoje para a 4 Gestão. Então, quando eu falo de entender realmente qual que é o modelo de negócio, é porque a gente conseguindo entender como que ele funciona, a gente consegue estruturar desde o primeiro passo, passando por toda aquela
estrutura que a gente vai precisar de caminhar para conseguir desenhar o que a gente precisa até o final. E quando a gente fala de processo, eu acho que é interessante também a gente entender que ele pode acontecer por departamentalização. Às vezes a gente que está na área comercial aqui, o nosso processo não vai ser o mesmo para quem está ali fazendo a parte contábil toda do nosso cliente. Então é importante que a gente faça o quê? A gente estruture o nosso onboarding. O nosso onboarding para quem é o nosso colaborador hoje, para entender qual que é o nosso modelo de negócio, quais são os principais serviços que vão ser executados e aonde que a gente está ali para poder dar todo o suporte. E a gente também estruturar um onboarding para cliente. E esse onboarding é muito legal porque a gente pode otimizar ele em um determinado período. Se a gente está trazendo ali um volume de clientes X dentro do mês, nos primeiros 3 encontros talvez a gente consiga fazer um encontro único para que esses 3 participem todos juntos, e depois, se cada um vai para a sua particularidade, aí eu já começo a aplicar um outro tipo de processo diferente para poder entender qual que é o modelo de negócio daquele cliente, porque eu tenho que ir de encontro com as necessidades dele. Então é muito interessante, porque eu falo assim, essa nossa empresa hoje, a gente consegue decifrar o que é preciso de fazer para cada setor, para cada departamento. E a gente vai conseguir fazer com que essa estrutura aconteça, com que essa máquina gire de maneira mais automatizada, no momento que todo mundo conseguir entender ali que vai funcionar daquele jeito. Quando a gente fala de onboarding, nós estamos falando de padronização de processo para os nossos clientes. Uhum. Quando a gente fala de onboarding, por exemplo, nós estamos dizendo o seguinte: olha, você está me pedindo um documento, uhum, e esse documento eu preciso de um prazo de processo. uhum. E isso é saudável. Não é que eu estou... Não vamos pensar no engessamento. Mas a partir do momento que nós temos um padrão, sim, e os nossos clientes, a gente trazendo isso para o processo dos clientes dos nossos clientes, né, vamos assim dizer, uhum, eles vão entender o seguinte: olha, se existe o ser humano gosta de processo, de padrão, por incrível que pareça. Parece que não, mas é verdade. Gosta da rotina, porque na verdade, não da rotina pesada, mas o ser humano, o cérebro humano, ele tem um padrão. Uhum. Por incrível que pareça, ele tem. É. Por mais que não pareça, mas tem. Por mais que a gente tente quebrar os padrões, que não existe nenhum problema, né, nisso, cada um é cada um, mas a partir do momento que você tem um processo, as coisas elas vão funcionar de uma maneira mais eficaz. Dentro desses processos, Danilo, o que você poderia dizer para o empresário que está nos escutando neste momento? Como que a gente pode fazer com que as pessoas elas consigam se adaptar a este processo? E o que nós podemos, através da 4 Gestão, ajudar esses empresários a otimizar os seus processos e fazer com que eles tenham resultados melhores? Porque, só para a gente fazer uma breve explanação, a gente pensa o seguinte: olha, a contabilidade é uma coisa que, teoricamente, ela é chata, porque, na verdade, muitos contadores apresentam apenas aquela parte de conformidade. Mas como que nós podemos, dentro deste processo, trazer a contabilidade para um processo de gestão, né? Na verdade, para uma gestão de processos, e aonde que a contabilidade se encaixa nisso daí? Você consegue ter essa visão ampla com relação a isso? Sim, eu acho que assim, essas atividades que podem ocorrer em todos os setores da empresa, a gente consegue ali com que todos eles fiquem linkados. Eu falo assim, do RH ao marketing, independente de qual que seja a estrutura da empresa como um todo. Quando a gente fala das 4 gestões aqui, a gente fala que é gestão contábil e solução empresarial. Qual que é o objetivo de toda empresa hoje? É ter lucratividade. E como que ela vai ter essa lucratividade hoje? É só através de um serviço que ela oferece?
vai muito além disso, né? Eu falo como especialista em RH, especialista em vendas, e de ter trabalhado em algumas empresas por onde eu passei dentro do lado financeiro, a gente pode falar também que essa parte contábil ela faz muita parte do coração da empresa, porque isso deixa a situação financeira mais saudável. E quando a gente consegue identificar que esse é um gargalo que às vezes não é olhado com tanto carinho, porque a empresa, de repente, ela tem um departamento pessoal ali estruturado e ela acha que só o serviço do departamento pessoal é um serviço que vai ajudá-la até um determinado ponto e vai, de repente, só cumprir com as obrigações fiscais que ela tem. Mas e aí? Então, hoje a gente fala que as pessoas elas têm procurado emprego de maneira diferente, mas elas têm olhado muito o benefício que as empresas oferecem hoje. Quando a gente fala de benefício, a gente fala, claro que vai sempre depender do modelo de trabalho da empresa, de uma série de situações. Mas hoje muita gente tem gente que procura um vale-refeição legal, que procura um vale-alimentação legal, que procura um trabalho híbrido, porque é aquilo da condição dela cadenciar melhor ali o dia a dia dela. Ela procura um trabalho onde ela queira ficar somente dentro do escritório, porque ela não gosta de trabalhar, às vezes, na rua. Então, aquilo para ela estar dentro de uma sala, ali no computador o tempo inteiro, tá tudo bem. E o que eu acho que é de grande valia? Quando a gente consegue estruturar esse lado financeiro da empresa, essa empresa ela começa a obter uma lucratividade onde ela, de repente, não conseguia identificar. Então, a gente não está falando somente ali do setor contábil, de uma maneira específica, né? Claro que é o nosso foco principal do nosso modelo de negócios aqui, mas a gente consegue te ajudar a estruturar todos os outros processos empresariais. Se você falar de RH, eu vou estar ali para poder ser o braço direito daquela empresa. Então a gente vai pegar a parte contábil, onde que a gente pode ajudar a estruturar o RH naquele momento, né? O que aquela empresa hoje está fazendo de trabalho de marketing? E será que ela está fazendo tudo de uma maneira certa? Ou se ela de repente está fazendo o investimento de maneira errada? Porque às vezes ela não está investindo, às vezes ela simplesmente ela está jogando o dinheiro dela fora. Então a gente vem com esse trabalho de inteligência para poder mostrar que realmente o serviço contábil ele ajuda a empresa a não respirar financeiramente, mas consegue ajudar ela a enxergar de uma ótica que fica muito presa. Não sei se é pelo fato de talvez não saber o que a contabilidade pode levar para ela como expertise mesmo e ter uma visão panorâmica do que acontece, porque ali a gente fala que todo mundo, tem muita gente que acha assim, time que está ganhando não se mexe. Mas às vezes seu time não está ganhando, às vezes você está perdendo sem perceber que está perdendo, e quando a gente chega com uma solução de melhoria, a gente vai começar a identificar ali pontos fortes, pontos fracos, começar a cruzar as informações e começar ali a mostrar alternativas onde ela possa trabalhar de uma maneira ainda mais adequada, ainda mais inteligente para poder ir de encontro com o que ela precisa. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, através da contabilidade, ajudar empresários a entender o negócio dele. Uhum. Mas eu cheguei a um ponto de achar que todas as empresas, todos os empresários que confiam no meu trabalho tivessem o mesmo sonho do que eu. Mas quando a gente vai deparando com algumas situações que muitos donos de empresas, eles não têm esse desejo, eles querem ali apenas uma conformidade. Uhum. Mas eu quero deixar um recado que nós somos preparados hoje para poder transformar a empresa através da contabilidade, dentro desse processo contábil. Sim. Porque a contabilidade ela faz parte, ela é o coração desse processo. Sim, com certeza. Né? Eu entendo que é assim, porque quando a gente fala do sonho do empresário que transformou um CNPJ, que criou um CNPJ ali, que é apenas uma parte jurídica, vamos assim dizer, nós também temos que entender que não são todas as pessoas que querem
esta prestação de serviço tão elaborada. Mas a gente pode ajudar a empresários a realizar seu sonho através da contabilidade. Sim. Né? Então, Danilo, eu acho que por hoje é só. E a gente deixa um recado para aqueles que querem estar, né, realizando esse sonho do empresário, do empreender, de poder estar transformando a sua empresa através da contabilidade, através de pessoas, de gestão de pessoas, integrando com sistemas que possam interligar esses departamentos. Isso. Né? Eu acho que vai muito... É isso mesmo que você falou, né? A gente conseguir ali entender, identificar todo o processo mesmo como um todo. A pessoa não pode ter medo de empreender. Seja um novo empresário, seja quem trabalha dentro de uma empresa. O que eu falei no início, eu repito, a pessoa ela tem que ter uma ganância, ela tem que ter uma ambição, porque ela vai conseguir chegar nos objetivos dela. Todo mundo tem um sonho hoje. Se o seu sonho for chegar em casa e dormir 8 horas da noite, não tem problema. Agora, se o seu sonho for chegar 8 horas da noite, fazer uma academia, depois você vai, sei lá, cozinhar para os seus filhos, assistir uma série, dormir 2 horas da manhã, a gente não sabe o que cada pessoa sonha. A gente tem que valorizar o sonho de cada pessoa. É isso mesmo. Seja ele uma coisa tangível ou não tangível, mas que a gente parte do princípio que todas essas soluções a gente consegue adequar e a gente consegue identificar hoje, Cristiano, mais do que nunca, qual que é o negócio de cada empresa. Eu falo isso com muita propriedade, né, junto contigo, que a gente consegue traçar um diagnóstico hoje das empresas que chegam até a 4 Gestão. A gente tem um olhar muito minucioso, entendendo qual que é o propósito do que aquela empresa pede para a gente como um todo. E a gente também tem feito trabalho de levantar o perfil desse nosso cliente, para poder entender ali o que realmente ele precisa, como que vai funcionar o dia dele. O que ele espera da contabilidade. O que ele está esperando da contabilidade. Alinhar as expectativas. Isso. Porque muitas vezes a gente pensa, a expectativa, as frequências ficam diferentes. Exatamente. Né? E a gente traz os nossos clientes para... Ou melhor, nós entramos na mesma frequência do cliente. Exatamente. Ele está andando do nosso lado o tempo todo. Só se ele não quiser. Porque, ou seja, se precisar de uma contabilidade básica, nós vamos deixar de atendê-los? Não. É o sonho da 4 Gestão? Não. O sonho da 4 Gestão é transformar vidas através da contabilidade. Mas a gente atende o cliente de acordo com a necessidade que de fato ele tem. Exatamente. Dentro da expectativa que ele precisa. Exatamente. E eu acho que esse acompanhamento que a gente faz, ele vai começar a ter uma visão completamente diferente de como que ele achou que ia funcionar em determinado momento. E é muito legal porque a gente tem aprendido muito com essa quantidade de clientes que a gente vem atendendo, cada um na sua particularidade, cada um com os seus principais desafios, com o serviço que precisa, mas traz para a gente muito mais expertise, para até mesmo a gente entender como que a gente pode melhorar os nossos processos a cada dia para poder oferecer ainda aquilo que a gente quer que seja oferecido para a empresa. E uma coisa é fato, uma empresa contábil, ela precisa analisar os seus clientes, ela precisa analisar os resultados dos seus clientes e ela precisa de ser uma peça fundamental para o sucesso de cada empresa. Exatamente. Fazer uma análise daquilo que é devido para fazer o recolhimento de imposto o menor possível, dentro da legalidade, claro, dentro daquilo que as normas contábeis, as normas brasileiras exigem de uma empresa, de uma informação contábil e, claro, aquelas empresas que também quiser fazer um planejamento estratégico através da contabilidade, através de gestão de processos, gestão de pessoas, nós estamos aqui para poder desempenhar todo este trabalho com o empresário. Exatamente. Tá bom? Muito obrigado, Cristiano. Danilo, eu que te agradeço. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sempre, como se diz, temos
uma jornada, né, pela frente, e se Deus quiser, nós vamos poder colaborar com o sonho do outro. Com certeza absoluta, pode Tá contar bom? comigo sempre. E você seja muito bem-vindo a mais esse podcast e a gente agradece a sua presença aqui. Esteja conosco, nos sigam nas redes sociais e nos sigam também aqui no YouTube. Um grande abraço a todos.